Nós vamos falar hoje do autismo. E vamos, antes de mais nada, saber como identificá-lo. Pela escala CARS, SCQ, STAT, DBC e CHAT. Essas escalas são as mais importantes. Eu considero a melhor delas a M-CHAT. Qualquer um pode usar, muito simples, não tem complicação nenhuma. E são 23 questões que você pergunta e se responder sim ou não. Mais de 3 falhas na criança, a gente já considera que está no TEA. E mesmo assim, nós simplificamos a escala M-CHAT, considerando que as questões 2, 7, 9, 13, 14 e 15 são as mais eficazes para essa identificação. Basta que a criança fale em 2 delas ou mais, que nós já sabemos que está dentro do espectro autista. Tá? Então nós precisamos ver o seguinte: o autismo hoje, pelo CID-11, está muito mais simplificada a identificação dele. Porque ele está considerado inespecífico, atípico, com ou sem deficiência intelectual, com ou sem transtorno de linguagem. Só isso. E a simbologia é 6A02, aí vem todas aquelas subdivisões, 0, 1, 2, 3, 4, 5, Y e Z, que é exatamente o que nós falamos. Atípico, inespecífico, com ou sem deficiência intelectual, com ou sem transtorno de linguagem. E qual é a causa principal dele? A causa hoje, considerada a mais correta, é a mutação genética. Agora, é a mutação genética onde vários genes diferentes que aparecem com essa mutação. Por que tem mais menino do que menina? Porque o menino, por causa da característica cerebral dele, ele resiste muito menos a mutações genéticas do que a menina. A menina tem um cérebro mais forte, então ela resiste a diversas mutações antes de começar a apresentar sintomas de transtorno. Tá? Então, a mutação são diversos genes. Nós precisamos, então, consertar esses genes. Como é que nós vamos consertar esses genes? Esse é o problema. Nós não temos ainda a condição de consertar os genes. Estamos tentando. A epigenética está aí. Pode vir a descobrir daqui a pouco, mas, por enquanto, ainda não existe uma certeza absoluta dessas técnicas. Tá? Então, muitos pais estão fazendo mapeamento genético. Muitos vão perguntar a você: vale a pena fazer um mapeamento genético para saber qual é o gene defeituoso do meu filho? Eu hoje digo não, porque nós não temos ainda como consertar os genes. Então não adianta a gente saber qual é o gene com defeito, ainda mais porque está caríssimo, está R$20.000, parece, ou R$30.000 o mapeamento genético completo. Então não tem como a gente saber ainda. Que características secundárias provocam essa mutação genética? Aí é que é importante para nós no entendimento do autismo. Nós temos a poda neural, que ocorre entre os 2 e 12 anos em todas as crianças normais, digamos, neurotípicas. No autista não ocorre essa poda neural. Então, nós temos, a 2 anos de idade, nós temos 1.000 trilhões de sinapses. Com 12 anos, nós já reduzimos isso para 100 trilhões. Por quê? Porque não precisa ter muita sinapse, porque acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento. O autista continua com todas essas sinapses. Então, muito prejuízo que ele tem é justamente porque ele tem neurônio demais, rede neural demais, sinapse demais. Outra coisa que ocorre por causa da mutação genética é uma alteração nas antenas dendríticas. Aliás, todas as antenas, tanto as axônicas como as dendríticas, elas acabam tendo problemas nas suas ramificações. Então, elas acabam ficando com um defeito de comunicação interneural. Outro problema sério, permeabilidade nas paredes do intestino. Então o autista tem essa permeabilidade que deixa passar um monte de coisa que não deveria ir para a corrente sanguínea. Então, outro problema, é um problema também, é uma causa intermediária de sintomas, baseado na causa principal, que é o gene, a mutação genética. Por causa dessa permeabilidade no intestino, o que nós vamos ter? Nós não podemos colocar na alimentação do autista nenhum veneno que para nós poderia ser absorvido tranquilamente, porque esses venenos para o nosso cérebro vão para a corrente sanguínea. Então, nós podemos comer tudo com soja, com glúten, com caseína, com lactose, podemos comer coisas com corantes, com conservantes, açúcares. Embora faça um pouco mal a gente, não faz tanto mal. Para o autista, isso vai direto para a corrente sanguínea. Então o autista tem que estar sem tudo isso na alimentação dele, porque vai prejudicá-lo.
Quem quiser detalhes sobre isso, nós temos 2 obras fantásticas que precisam ser consultadas. Uma é de Aderbal Sabrá, Manual de Alergia Alimentar. Outra é de Cláudia Marcelino, Autismo, Esperança pela Nutrição, que eu recomendo que todos os terapeutas tenham essas obras, estudem essas obras e estudem também todas as comprovações científicas que estão sendo publicadas o tempo todo. Outro problema seríssimo, baseado em todo esse processo de permeabilidade do intestino, etc., são os parasitas. O autista é infestado de vermes parasitas protozoários. Então, o primeiro tratamento que nós temos que fazer com o autista, depois de fazer o exame clínico completo, para verificar se tem alguma comorbidade paralela, é a eliminação de todos os parasitas, vermes, protozoários, etc. Então, esses vermes, esses protozoários, esses parasitas, eles agem contra justamente a maior defesa que o autista, que todos nós temos, que é a nossa microbiota intestinal. Ele elimina um monte das bactérias positivas que nós precisamos. Com isso, os alimentos não são totalmente triturados pelas nossas bactérias. Com isso, fica-se no trato digestivo um monte de pedaços de alimento não triturado, não digerido. Cria um ambiente estragado, e acaba estragando, cria um ambiente propício a parasitas, protozoários, vermes, etc. Então, nós temos que eliminar parasita do autista constantemente. Essa eliminação é frequente. Nós temos que recomendar que os terapeutas façam isso, tá? Outra coisa, já que os autistas estão com tanto protozoário, tanto verme, logicamente esses vermes, eles eliminam grande parte das vitaminas que seriam para o desenvolvimento correto da criança. Então, feito a eliminação dos vermes, vamos fazer a complementação vitamínica dessa criança. Então, tudo isso eu estou falando porque nós temos que orientar os pais, orientar as famílias, orientar os terapeutas para indicar para o médico certo. Porque vejam que nós não falamos até agora em como conter o autista com medicamentos. O que nós precisamos é fazer tudo isso. Para quê? Para nós permitirmos o desenvolvimento educacional da criança na sua plenitude. Agora, se o autista está com agressividade e irritabilidade, não há dúvida que enquanto todo esse tratamento que nós falamos está fazendo efeito, aí nós temos que contê-lo. A contenção, sim, ela precisa dos medicamentos. Então, tá agressivo é risperidona mesmo, aripiprazol, mas enquanto nós não diminuímos a agressividade dele, retirando os alimentos que estão provocando a inflamação cerebral no autista. Por quê? Quando a permeabilidade do intestino permite passar coisa para a corrente sanguínea, tudo que passa vai ao cérebro, chega no cérebro, inflama o cérebro, inflama principalmente os astrócitos, e essa inflamação traz um incômodo tão grande que é exatamente a causa de todas as agressividades, irritabilidades e tudo mais do autista. Então nós temos que diminuir essa agressividade. Agora, a contenção, sim, é que tem que ser feita com esses medicamentos. Agora lembre, não adianta conter sem tratá-lo. Medicamento é só para conter. Tratamento é com alimentação, eliminação de vermes, complementação vitamínica. Esse é que é o tratamento, enquanto não se consegue descobrir o tratamento da causa principal, que é a mutação genética. Então eu acho que isso tem que ficar bem claro para todos nós, tá? E qualquer dúvida em relação a isso, entre em contato para que nós saibamos identificar, tratar, encaminhar o autista para o profissional correto, competente, para que nós possamos salvar essas crianças e fazer como nós fazemos em nosso colégio, em que todos os autistas que entraram lá nesses últimos 21 anos se desenvolveram tão bem que parecem crianças neurotípicas. Ok, gente? Então esse foi o nosso trabalho. Agora vocês têm o trabalho a fazer, a apresentar para a Realiza, e eu estou à disposição de vocês para a nossa parte online, ok? Para tirar dúvidas sobre todos os aspectos que nós falamos até agora. Forte abraço.